Final de jogo, São Paulo 3, Corinthians 1. Estamos aqui com o Bruno Prado. Bruno, uma vitória que dá aí moral para o São Paulo para a sequência do campeonato. O Corinthians iniciou ali com até o time um pouco mais acertado, né? Já vinha de um final de temporada bom, São Paulo se reajustando, foi viajar, fez a pré-temporada, ainda não estava todo ajustado, mas um clássico em que as duas equipes levaram o seu melhor, né? As duas equipes principais e com todas as suas estrelas, né, Bruno? É verdade, Lian, né? Boa noite a você, boa noite para todos aqui. Uma vitória importante no São Paulo que está começando a temporada, foi o segundo jogo com o time principal, né? Jogou contra o Guarani na quinta-feira, o Zubeldia repetiu o time hoje e vai insistir com essa formação. Talvez na quarta contra a Portuguesa faça alterações, mais pela parte física, né? Já que é um início de temporada e já com uma sequência de jogo, quarta-domingo. Mas é o time base do São Paulo para começar a temporada. Primeiro tempo não foi tão bom, é um time que ainda precisa de ajustes, né? Não é porque ganhou o jogo que está tudo perfeito, mas é um time que hoje tem mais talento individual do que tinha no ano passado. Isso é importante, estando bem ajustado coletivamente, e ninguém está totalmente ajustado coletivamente, é um começo de temporada, o São Paulo ganha mais um jogador diferente. Ele tinha o Lucas como um jogador diferente, jogadores bons, os volantes são bons, Pablo Maia, Alisson, Caleri, faz tempo que não faz gol, mas é um bom jogador, Luciano faz gols com frequência, mas diferente mesmo era o Lucas. Agora você tem também o Oscar, isso ajuda, no momento decisivo, um mata-mata, por exemplo, é um jogo de quartas de final de Libertadores, de Copa do Brasil, foram as fases que o São Paulo caiu no ano passado, você ter jogadores com esse talento, e tendo dois, eles podem fazer a diferença. É o tipo de jogo que é decidido num detalhe, numa jogada, e o São Paulo, ele, com Lucas e Oscar, ele ganha dois jogadores desse nível. Não são tantos times brasileiros que têm dois jogadores desse nível, são poucos, né? Você pode falar, aí eu não estou comparando quem é melhor, quem é pior, estou falando de cara diferente. O Estevão no Palmeiras é um cara diferente, em alguns momentos Rafael Veiga também é. Você vai pro Flamengo, Pedro bem é um cara diferente, o Gerson é um cara diferente, a Arrascaeta em alguns momentos é. Aí você já vai procurando, já começa a ficar mais difícil, assim, você tem o Memphis Depay no Corinthians, bem fisicamente, é um cara diferente. Você tem o Hulk no Galo, é um cara diferente. Então já começa a ficar mais complicado para você achar jogadores de um nível acima no futebol brasileiro. Não são tantos, e o São Paulo tem dois. Falta ajustar ainda em uma melhor condição, né? O São Paulo ainda coletivamente não funciona tão bem, mas não funciona também porque é normal, é um começo de temporada, mas no segundo tempo deu para ver como esses jogadores fazem diferença, né? O São Paulo aproveita o ambiente, o fator casa, começa pressionando no segundo tempo e faz os gols. O Corinthians teve duas chances no primeiro tempo e não fez o gol. Rafael foi fundamental ali também. São Paulo fez, também porque tem esses caras de qualidade. Primeiro gol, escanteio do Oscar, cabeçada do Lucas, vacilo do Mateuzinho. Depois o São Paulo faz o segundo gol, aí pressionando, aproveitando o momento, fez o gol, continuou pressionando, o Corinthians desestabilizado, um lateral que era pro Corinthians, São Paulo pressionou, roubou a bola, gol do Oscar. E o terceiro gol, o Lucas vai passando no meio de todo mundo, um belo pivô do Caleri, 3-1 pro time do São Paulo, o terceiro gol logo depois de ter tomado o primeiro. Então o São Paulo que ainda vai passar por ajustes, mas ter um Lucas e ter um Oscar já é uma coisa interessante. São dois jogadores que, potencializados pelo coletivo, podem ser diferenciais para o São Paulo. E é sobre até o Oscar, né? Porque o São Paulo fez a contratação do Rames Rodrigues no ano passado e foi uma contratação infrutífera. O São Paulo não teve nenhum êxito com a contratação do Rames Rodrigues, muito pelo contrário, foi muito prejuízo, mas bem diferente do Oscar, né? Que vem, claro, com um salário bastante robusto. Ele era um dos jogadores mais bem pagos do mundo. E aí ele chega ao São Paulo para tentar até modificar aquele poder de criação do São Paulo e aquela ligação da defesa, até mesmo do meio-campo para o ataque, né? O São Paulo tinha muita dificuldade nessa passagem. Ele vem para suprir isso. Claro que ainda está se readaptando ao futebol brasileiro, mas é uma peça importante. É diferente de uma contratação como foi a do Rames, né? Esse vem realmente para agregar, né, Bruno? E você tem que saber o que o cara quer, né? O Rames Rodrigues é um cara que tem muita qualidade, isso aí ninguém nega, né? O cara não é um jogador ruim, tecnicamente ele é muito bom, jogador
teve momentos que ele estava ali entre os grandes jogadores do mundo, mas já faz muito tempo. E você tem que ver qual é o espírito do cara quando ele vem para cá, né? O Rames Rodrigues, não só no São Paulo, mas nos últimos clubes que ele passou, não parece que é um cara que tá afim ali de se dedicar como deve se dedicar num clube de futebol, de ter esse trabalho do dia a dia, de jogo. Aqui no Brasil o calendário também é mais pesado do que em outras partes do mundo. Então o Rames em nenhum momento se mostrou um cara que estava afim mesmo, que estava à vontade, que estava feliz no São Paulo. O Oscar e o Lucas, aí eu incluo também o Lucas nessa conversa, o Lucas chega junto com o Rames Rodrigues, né, ali praticamente no mesmo momento, e o Oscar chegando agora, são caras que eles são revelados no São Paulo. Claro que isso não é uma necessidade. O Memphis Depay também é um cara que veio da Europa, é um holandês e se identificou no Corinthians. O Memphis Depay é um cara que tá afim de trabalhar, de jogar, e ajudou já muito o Corinthians no ano passado e pode ajudar esse ano. Mas o Oscar e o Lucas dificilmente teriam no São Paulo o espírito que o Rames não... a postura que o Rames teve, a postura do Rames, eles teriam outra postura, né? São caras identificados com o clube, que já passaram pelo São Paulo, quiseram voltar para o São Paulo. Claro que o Rames veio porque quis, mas se você acompanhar o histórico do Rames nos outros clubes, é assim mesmo. E o Oscar e o Lucas nos outros clubes, você pode dizer, o Lucas, eu esperava mais dele na Europa, mas você nunca pode dizer que faltou dedicação dele no Paris Saint-Germain, no Tottenham. Teve bons momentos nesses clubes, né? Teve altos e baixos, mas é um cara que sempre se dedicou. O Oscar no Chelsea teve uma boa passagem, depois foi para a China. Alguém pode dizer, ele foi lá para a China ganhar dinheiro. Ótimo, foi ganhar muito dinheiro na China, ficou lá 8 anos. Alguém pode ver isso como um cara acomodado na carreira? Não vejo. E pelas informações, ele teve boa passagem lá. Claro que é outro nível, mas ele foi ganhar uma grana absurda. Não condeno de jeito nenhum um cara que vai para a China, para a Arábia, com a grana que esse cara ganhou lá na China. Então, são dois caras, acho que têm outra postura, identificação com o clube e devem ajudar bastante o São Paulo. Agora, em relação ao que o Zubeldia tem à sua disposição nesse momento, essa é a melhor formação, até com o Luciano. O Zubeldia gosta muito do futebol do Luciano, né? Ele insiste com o Luciano, já foi assim, recebeu até algumas críticas no ano passado, mas ele gosta do futebol do Luciano. O Ferreirinha é uma outra opção, até parece que o Ferreirinha é o 12º jogador, né? Aquele que sempre acaba entrando nas partidas, é um jogador de muita mobilidade, que pode quebrar as defesas, mas o quadrado vai ser esse: Luciano, Oscar, o Caleri e também o próprio Lucas. Eu acho que por enquanto vai ser, e acho que ele tem que tentar insistir mesmo. Não dá para ter certeza que os 4 ali vai encaixar perfeitamente. Acho que ainda tem alguma dificuldade de encaixe ali, né? No primeiro tempo isso ficou claro, ficou em certo momento uma distância dos 4 para o resto do time. Não é tão simples encaixar, né? Ele normalmente está tentando o Lucas partindo da direita para o meio, Oscar da esquerda para o meio, o Luciano por dentro atrás do Caleri. É o que ele está tentando. Algumas vezes com a bola no primeiro tempo embolou ali o Luciano com o Lucas, com o Oscar, e sem a bola, em alguns momentos o Pablo Maia e o Alisson ficaram muito isolados, e o Corinthians com 3 no meio levou vantagem no primeiro tempo. O lado esquerdo, na hora de atacar, o Enzo Dias fica isolado, ele chega no fundo e só tem alternativa de cruzar, não tem outra alternativa, então tem ajustes ainda a serem feitos. Ele pode jogar dessa maneira, pode dar certo, uma movimentação, o Lucas pode sair da direita, vir mais para a esquerda, o Oscar pode aparecer dos dois lados. Não é um time que vai estar posicionadinho, cada um na sua. Para encaixar esses caras, eles vão ter que se movimentar muito e saber o espaço certo para ocupar. Pode não funcionar em alguns jogos, e aí eu acho que cabe adaptação, que ainda aqui no futebol brasileiro tem muita resistência com essa coisa de adaptar a cada jogo. Exatamente. Você pode colocar, nesse jogo vai ser duro encaixar dessa maneira, eu vou colocar o Ferreirinha, que é um cara mais fixo, vou deixar o Oscar solto no meio, que o Oscar, nessa formação atual, ele que tá fechando o lado esquerdo sem a bola. Você pode pensar, nesse jogo eu vou deixar um cara mais preso ali na esquerda, ou no outro jogo, nesse jogo eu vou com 3 zagueiros, eu vou tirar um dos 4, vou com um terceiro zagueiro, ou vou com mais um no meio, vou meter o Bobadilha ali. Hoje, pela maneira como o Corinthians joga, poderia ser uma formação. Então, acho que ele vai insistir com essa formação, mas eu tenho essa coisa, não só no São Paulo, tem essa resistência no futebol brasileiro, tem que definir um time, o time é esse. Ele pode mudar, claro que tem um time base, você não vai trocar todo mundo, mas você pode especificamente, para esse jogo vai ser difícil jogar com os 4. Então, para esse jogo especificamente, eu vou colocar outro jogador com outra característica, mas ainda há uma certa resistência a essas pequenas mudanças. Não é mudar o time, é mudar 1 ou 2 para encaixar no adversário em determinado jogo.
São poucos os técnicos brasileiros que realmente fazem essas variações, né, ao longo dos campeonatos, mexem um pouco, usam o seu elenco, dependendo do adversário, algum time que joga mais retrancado, outro que joga mais ofensivo, é realmente uma dificuldade ainda maior. Mas falando sobre o Corinthians, Bruno, hoje o Ramon Dias entrou com o que tinha de melhor às suas mãos, né? Ele vinha nesse começo de temporada, aí no início do Paulistão, mesclando as peças, ia poupando principalmente os titulares, que só entravam no decorrer da partida. Tanto é que o próprio goleiro Hugo, a primeira partida dele no ano foi essa. E até o Memphis, o próprio Yuri Alberto, que são as grandes estrelas do time, entravam apenas no decorrer dos jogos. E houve aí essa quebra de invencibilidade. Mas esse é o esqueleto do Corinthians, né? Que tem, claro, hoje teve a falta do Garro. Foi uma das principais contratações do Corinthians, o Rodrigo Garro. E hoje realmente fez essa falta, né? O Corinthians sente a falta do Garro e o Depay que estava meio apagado hoje, né, Bruno? Foi o primeiro jogo do Depay como titular nesse ano. Ele entrou em outras partidas, mas foi o primeiro como titular. É um cara que ainda não está na sua melhor condição para essa temporada. O Garro faz falta. Eu acho que o Coronado é um cara que está bem abaixo do Garro. Não tecnicamente. O Coronado é habilidoso, mas eu acho que é um cara bem específico para alguns momentos. É um cara, tá complicado, a gente pode ter um meia aqui habilidoso que vai meter uma bola boa, vai arriscar um chute de fora, ele pode ajudar, mas para ser titular, principalmente jogos pesados, eu não vejo muito, eu acho que a diferença é grande. Eu até prefiro o Thales Magno ali do que o Igor Coronado. Eu acho que fisicamente intensidade, na parte física ele fica um pouco atrás. O Garro faz falta, né? Não teve o Breno Bidon, que está na seleção sub-20, jogou o Alex Santana, que não tem a mesma dinâmica, depois no intervalo entrou o Martinez, que fez o gol do Corinthians, mas a base do Corinthians é essa, né? Sempre, ao longo do ano, você vai ter 2, 3 desfalques. Todo time vai ter problema. Dificilmente você vai jogar, meus 11 são esses vão jogar todo o jogo. Isso não vai acontecer. Ainda mais num calendário como o do futebol brasileiro. Então dá pra dizer, sim, que era um time titular. A formação do Corinthians, ele defende com 7 jogadores, né? Normalmente, os times defendem pelo menos com 8. Deixam 2 mais soltos. O Corinthians deixa 3 mais soltos. Isso já aconteceu ano passado. O time se encaixou assim, com o Losango no meio e 2 atacantes. Potencializou o Yuri Alberto, o próprio Rodrigo Garro, o Memphis se encaixou bem em dupla com o Yuri Alberto. Então tem um risco na hora de defender, que eu acho que o Corinthians normalmente consegue suprir bem esse risco. O lateral, um dos dois pelo menos, ele não fecha a linha de 4 totalmente, ele fica um pouco mais adiantado para ocupar esse espaço de meio campo. Um dos 3 da frente até volta um pouquinho. Acho que o Corinthians consegue se virar bem, mas hoje foi uma partida que no segundo tempo, os 2 gols no início liquidaram o Corinthians. Agora, o Corinthians vinha de uma sequência muito boa, né? Tanto no Campeonato Paulista, como no próprio Campeonato Brasileiro, né? O Campeonato Brasileiro, o Corinthians ganhou 9 partidas seguidas, o que levou a equipe até a própria Libertadores. Também nesse começo de Paulista, o próprio Ramon Dias, mesmo não utilizando todo o seu quadro ali, os grandes jogadores, né? Poupando ali as suas principais peças, o Corinthians ficou aqui, lembrando, na pré-temporada, né? Não fez nenhuma viagem, enfim. O Corinthians se poupou e foi ajustando ali no seu próprio CT a equipe. Em relação a essa questão, esses jogadores que são diferenciados, como o Memphis Depay, por exemplo, há uma dependência muito grande do Depay, do Garro, enfim. Se não tiverem bons dias, o Garro hoje, por exemplo, nem no gramado esteve. E é um grande jogador. Se não estiverem bons dias, o Corinthians sofre ali, principalmente no setor de criação. Ele depende sim de alguns jogadores, né? O Corinthians, acho que tem 3 jogadores que são muito bons ali: o Garro, o Memphis e o Yuri Alberto. O Yuri Alberto era aqueles caras que tem qualidade, mas ele precisa que o coletivo o ajude mais, né? Ele é um cara, o Yuri Alberto não é um cara habilidoso assim, ele não tô dizendo que ele é um jogador grosso, não, ele é bom jogador, sempre defendi o Yuri Alberto até nos piores momentos dele. Mas ele é um cara que principalmente é de força e velocidade. Ele é um cara que precisa receber a bola nessas condições, que ele possa correr, que ele possa acelerar. Ele não é um pivô,
por ele ser um camisa 9, imagina o Yuri de pivô, de costas ali, ele não consegue fazer. Ele é um cara que precisa receber em profundidade. E o Memphis Depay potencializou ele, porque o Memphis é um cara que é um atacante que pode virar um armador, que pode jogar dentro da área também. O Memphis é muito bom, né? O Memphis, bem fisicamente, é um diferencial enorme do Corinthians. E o Garro também, né? O Garro, vamos ver quando ele vai voltar, né? Teve um problema no joelho, teve aquele acidente na Argentina, não sei até que ponto, como tá a cabeça dele também. Então, tomara que ele volte logo, porque ele faz falta pro Corinthians. O time do Corinthians se ajustou bem coletivamente no final do ano passado. Mas, claro que para ter um diferencial, para ganhar jogos, como ganhou tantos jogos na sequência, você precisa que os seus jogadores mais talentosos estejam bem, né? E o Garro e o Memphis são os mais talentosos do Corinthians. E aí até uma outra coisa, né, Bruno, que o pessoal às vezes esquece de comentar com relação a contextos, né? Eu acho que o contexto que o Corinthians terminou na temporada passada, se a gente for pegar, claro, o Corinthians ele brigou com um rebaixamento até a 30ª rodada por ali. Quando o Corinthians começa a ter aquela arrancada, até a 34ª, a 34ª, 35ª rodada, o Corinthians não tinha mais o peso de lutar contra o rebaixamento. O Corinthians se livrou por volta dessas rodadas. E com esse contexto, o Corinthians conseguiu jogar mais leve, o Corinthians conseguiu ajeitar sua casa com o Ramon Dias, ter um trabalho tático e técnico com o seu novo treinador. Então acho que o contexto ajudou para que o Corinthians tivesse essa melhora. E eu não vou dizer que a gente talvez tenha criado uma expectativa, enfim, mas o que eu vejo com relação ao Corinthians também nesse ponto é que a gente tem que ter um pouco de cautela também com o que vai vir deste ano, porque a gente não tem muita noção de como que o time vai se portar nessa nova temporada com relação a jogos complicados como ele teve na última temporada com o Racing, onde ele foi eliminado na Sul-Americana, na Copa do Brasil, que ele não conseguiu se sobressair e eliminar o Flamengo. Então é uma nova temporada e é um contexto diferente com relação ao do Corinthians do ano passado de 24, das últimas 8 rodadas, entende? Então acho que o pessoal acaba esquecendo um pouco disso, de que tem que analisar os contextos também para analisar as qualidades, as valências e também o trabalho que vem feito com o Ramon Dias. E até isso que o PH falou é importante, sim. O contexto ele é fundamental, porque acho que tem duas coisas que pesam muito no futebol brasileiro, que até são um pouco subestimadas, mas são extremamente decisivas. Apesar de a gente falar bastante sobre esses assuntos, mas eu acho que a gente não coloca tanto como um fator decisivo como são. O emocional pesa muito aqui. O Corinthians deu uma embalada. Quando estava mal, também perdia jogos que normalmente ele não perderia porque estava destruído. A pressão, pressionado. E depois, quando começa a vencer, ele também começa a vencer jogos que normalmente ele não venceria. Porque também embala, ganha uma confiança enorme. E até jogadores começam a jogar o que não jogavam. Sim. Como, por exemplo, o Yuri Alberto. Até Julho não jogava absolutamente nada. O Yuri depois é um retrato disso, né? Ele Exatamente. jogou muito abaixo do que ele pode. Aí parecia que ele era o pior jogador do mundo. Não era. Ele é um bom jogador. E depois, no final do ano, nossa senhora, o cara começou a meter gol todo jogo, né? Aí também acima até do normal dele. É a confiança também. E isso no futebol brasileiro, esse lado emocional tem um peso gigantesco, muito grande mesmo, né? O botafoguense não gosta, mas o que aconteceu lá em 2023 foi uma amostra ali do que é o emocional no futebol brasileiro. Despencou de uma maneira absurda. Em 24, confiante também, cresceu, atropelou, foi ganhar do Palmeiras aqui em São Paulo, passou, ficou com 1 a menos na final da Libertadores logo no início e conseguiu se superar porque estava confiante, né? Vinha de vitórias importantes, ganhou do Inter no Beira-Rio, ganhou um monte de jogo difícil ali na reta final da temporada. E outra coisa que a gente fala muito, só que acho que a gente não usa como um fator decisivo é o calendário. Aí a gente está falando já lá na frente, não está falando de agora. As coisas as 3 principais competições, Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, ela começa a ser decidida, essas 3 competições elas começam a ser decididas em agosto e setembro, porque ali acumula. Ali que está começando o segundo turno do Brasileiro, claro, você tem que fazer um primeiro turno que te coloque no bolo. Você quer brigar pelo título? Você não pode ficar muito longe, você tem que estar ali no bolo. Mas onde começa a decidir é agosto e setembro, quando começa o segundo turno, e ali começam também oitavas de Copa do Brasil e Libertadores. Acumula tudo. Quem avança muito nas 2 Copas começa a sair da briga do Brasileiro. Quem sai de uma Copa ou das 2 e tiver ali no bolo dos primeiros do Brasileiro, entra na briga. Acho que 3 times cresceram muito no final do ano, não só por isso, mas também porque saíram das Copas. O Corinthians ele consegue 9 vitórias nas últimas 9 rodadas. 7 dessas 9 são depois de ter sido eliminado das 2 Copas. O Corinthians ficou um tempão com Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileiro, brigando para não cair no Brasileiro e com 2 Copas.
E ali, ele não arranca no Brasileiro também porque ele tinha muito jogo. Quando ele fica com o calendário livre, claro que o time melhorou, não é só isso, não estou colocando que é só o calendário. O Corinthians fez uma boa janela no meio do ano, melhorou coletivamente, o Ramon Dias conseguiu acertar bem a equipe, mas ele embala e ganha 7 seguidas depois que sai das 2 Copas. O Internacional do PH. O Inter, ele é eliminado das 2 Copas, estava ali começando o primeiro turno do Brasileiro, e tinha também os jogos atrasados. O Inter, quando fica só com o Brasileiro, dá uma arrancada. E aí, claro, também teve o trabalho do Roger, jogadores importantes no Inter, o Alan Patrick, teve lesões, quando ele consegue jogar mais o time cresce, o Wesley faz um bom campeonato. Então tem vários, não é só esse fator, mas o calendário decide muito. Então o Corinthians ficou com o calendário livre, cresceu. Inter ficou com o calendário livre, cresceu. O Flamengo ficou com o calendário mais livre, quando sai da Libertadores, cresceu. Claro, teve a troca de técnico, o Felipe Luiz chegou, beleza, deu tudo certo com o Felipe, beleza, mas também se ele segue nas 2 Libertadores e Copa do Brasil até o fim, ele teria dificuldade no desempenho. Então, tal qual o Atlético Mineiro. O Atlético é um exemplo. O Atlético ele brigou para não cair até a última rodada. Não é? Pô, o time é finalista da Copa do Brasil, é finalista da Libertadores e briga para não cair até a última rodada. Ele brigou para não cair porque ele chegou na final das 2 Copas. Senão, não era time para cair. Se ele tivesse saído cedo das Copas, talvez ele ficasse em 5º, 6º. Né? Isso acaba fazendo muita diferença.